E fala galera, antes de começar o vídeo eu quero mostrar a vocês algo muito legal, tenho certeza que todos vocês irão gostar. E a editora Planeta de Agostini, empresa líder no mercado de colecionáveis, traz ao Brasil uma coleção de action figures exclusivas do Naruto Shippuden. Ao todo serão 59 action figures feitas em PVC, pintadas à mão, com tamanho que varia entre 8 a 13 centímetros de altura e com base extraída. E junto de cada action figure, cada fascículo contará a história completa do personagem, e além de vir acompanhada de um super pôster. E a coleção será composta por 59 edições, que será comercializada em bancas de jornal e livrarias e por meio de assinaturas. E essa é a parte mais legal ainda. A pré-venda de assinaturas já está disponível através do site ou saque da Planeta de Agostini. E fazendo a assinatura da coleção através dessa pré-venda que acontece até o dia 28 de fevereiro, você receberá 2 super brindes, um caderno exclusivo de capa dura com relevo e papel de alta qualidade para você desenhar ou escrever em qualquer lugar, e essa linda action figure de Naruto Kurama, além de muitos outros brindes para você que será um futuro assinante dessa super coleção de action figures de Naruto Shippuden. Não perca tempo, acesse agora, link na descrição. E bom, sem dúvidas, uma das maiores dúvidas e uma das perguntas mais feitas por vocês nos comentários de todos os vídeos é sobre quem é Belial. E neste vídeo vamos tentar descobrir quem possa ser esse ser tão misterioso, o possível pai de Merlin. Se você ficou interessado e quer ouvir minha teoria maluca, então continua aí que eu começo a te contar depois da vinheta. Bem, antes de falar do Belial do anime, vamos aqui fazer um resumo simplificado do que seria o Belial perante a demonologia cristã, a Bíblia hebraica, a etimologia, enfim, todos de uma certa forma descrevem Belial praticamente com quase o mesmo significado. Se a gente tentar encaixar tudo isso, ficaria mais ou menos assim. Belial seria um dos mais conhecidos e poderosos demônios infernais, aquele que comanda as forças infernais contra as forças de Deus, sendo o mais importante rei do inferno, possuindo a seu serviço 80 legiões de demônios. Porém, antes de se tornar um demônio, de se rebelar contra Deus, Belial era o primeiro arcanjo da criação na hierarquia celestial, conhecido também como o anjo da virtude. Porém, na batalha entre os anjos de Deus e os anjos rebeldes, ele acabou perdendo e sendo expulso do reino de Deus. E o arcanjo Miguel mais tarde assumiu seu lugar, desta forma consolidando a hierarquia angelical tal como a conhecemos hoje em dia. Agora vamos puxar um pouco para as lendas arturianas. Robert de Baron, que foi importante autor dos livros sobre as lendas arturianas, é um dos caras que mais desenvolveu a personagem de Merlin. Segundo ele, em sua obra, o pai de Merlin seria um demônio e que seu bebê era destinado a ser um profeta do mal. Porém, graças à virtude da mãe, os planos do demônio foram frustrados e os poderes de Merlin passaram a servir boas causas. Nesse ponto, a gente já começa também a envolver a Merlin. E agora a gente vai entrar dentro do contexto do anime. Como todos nós sabemos, o autor de Nanatsu no Taizai, Nakaba Suzuki, se baseia muito em mitologias e nas lendas arturianas. E claro, ele poderia usar o Belial e seu significado literalmente como ele é dentro do universo de Nanatsu no Taizai. Mas eu acredito muito que ele jamais faria isso. Seria muito óbvio Belial ser um demônio, rei do inferno. No caso do anime, ser o próprio rei dos demônios. Isso porque ele gosta de brincar, mudar o contexto de muitas coisas, como os 10 mandamentos serem os demônios, e os 7 pecados capitais serem os bonzinhos, e o grandioso clã da deusa serem os grandes vilões dessa história. Estou tentando pensar como Nakaba para tentar enganar e surpreender todos nós fãs com a aparição de Belial, sendo ele algo que nós nunca imaginaríamos que ele pudesse ser. Isso tudo sem mudar drasticamente a sua essência do que ele realmente é nas mitologias. Então eu digo aqui para vocês que eu acho e creio que Belial, o pai de Merlin,
seria um dos 4 grandes arcanjos. Sim, Belial, ao invés de um demônio, seria um ex-membro do clã das deusas. Mas por quê? Vamos pensar juntos e ligar todas as pontas soltas. Nos capítulos atuais, apareceram 3 arcanjos, faltando aparecer mais um arcanjo, já que Elizabeth demonstra não ser um arcanjo, pelo menos ainda. E como estamos no momento crítico da guerra, o momento mais importante, por que os 4 arcanjos juntos não estariam ali para enfrentar o clã demoníaco nessa batalha decisiva? Simplesmente porque o Belial, o arcanjo mais poderoso, teria abandonado o clã das deusas e não estaria mais lutando ao seu lado. Porém, ele não estaria também completamente do lado dos demônios. E vale ressaltar que ele não traiu seu clã por ser um ser com ambições malignas, mas sim porque não concordava com as ações do clã das deusas, ou precisamente dos seus superiores. E para reforçar ainda mais essa questão dele ser um dos arcanjos, vamos analisar os nomes de cada arcanjo. Todos os arcanjos têm um nome com a terminação El. E de acordo com a Bíblia, a terminação El significa Deus em hebraico. Então temos Hildoshel ou Luduciel em algumas traduções, Talmiel ou Tarmiel e Sariel, todos com a mesma terminação. E Belial, ele termina com Al, mas posso te dar 2 possíveis justificativas para isso. A primeira, que por ele ser o ser mais poderoso e o provável primeiro arcanjo, ele seria nomeado com a terminação Al. Lembrando que Belial pode ser lido como Belial possivelmente. E a segunda justificativa, que depois de abandonar o clã das deusas, ele mudou de Belial para Belial, dando sentido que ele não seguia mais um deus. E talvez a imagem de Belial já poderia ter sido revelada para nós. Seria essa imagem, com esse ser alado com uma aparência bem diferente, as suas asas estariam para baixo, para representar que ele é um anjo caído, sendo um arcanjo que não possui mais a proteção do poder celestial das deusas. E aonde estaria Belial? Ele não estaria participando dessa guerra? Em qual lado ele estaria exatamente? Eu digo que ele seria o do lado neutro dessa guerra, lutando contra os demônios e as deusas para tentar fazer ambos entenderem que podem coexistir em harmonia. Mas agora aqui eu vou entrar em uma outra teoria para você, que em breve eu vou me aprofundar mais nela, isso se nos 2 próximos capítulos vão aparecer o Rei Demônio e comprovar ou não essa teoria louca minha. Por que louca? Porque eu acho que o Rei dos Demônios seria uma mulher, e o Belial teria se apegado por ela, e ambos teriam se relacionado mais intimamente. E isso resultou num filho, ou melhor, numa filha. Sim, galera, a Merlin seria a filha de Belial, com o Rei dos Demônios, que na verdade seria a Rainha dos Demônios. O motivo dela ser chamada de Rei dos Demônios e não Rainha, eu explicarei em outro vídeo. Então Merlin seria no fim uma híbrida de anjo com demônio. E a Merlin seria a prova de que anjos e demônios podem ter um futuro juntos. Mas nem o Rei Demônio nem o clã das deusas aceitou tudo isso, vendo a Merlin como fruto do pecado. Muitas informações de uma única vez, né, galera? Vem mais aí, porque isso também estaria relacionado aos 6 cavaleiros negros que foram citados lá no capítulo 203. Há várias traduções diferentes, umas citam que eles seriam do clã demoníaco, outras falam que eles enfrentaram o clã demoníaco. Mas eu acredito que esses 6 cavaleiros sejam parte do exército demoníaco, que estão sob o comando de Belial. Porém, eles não seriam demônios puros, eles seriam humanos modificados. Humanos que beberam do sangue demoníaco ou do sangue do próprio Belial, dando a eles um poder extraordinário. No fim, eu acredito que Belial tinha um único propósito: juntar o clã dos demônios com o clã das deusas, para que ambos vivessem igual e em harmonia completa. E ele acredita que essa seria
a única forma de tudo terminar bem, sem mortes e sem guerra, pois ele era capaz de ver um lado bom nos demônios e em sua líder. Mas nem tudo aconteceu da forma que ele queria, e ele acabou ficando só. Criou um grupo de elite e teve que esconder sua filha de ambos os clãs. Galera, uma observação que quero fazer antes de finalizar essa teoria é de que Belial seria uma tradução incorreta do mangá para o português, porque na tradução em inglês, Merlin diz ser filha de Belialim ou Beliarum, e ela não estaria se referindo a uma pessoa, e sim a um lugar, sendo mais específico seu lugar de nascimento, como afirmado pelo próprio fanbook oficial. E esse lugar teria sofrido um ataque e ela seria a única sobrevivente desse massacre. Mas isso já seria uma outra teoria que vamos deixar para falar disso em outro vídeo focado mais na Merlin. E bom, o fim que Belial teve, o que aconteceu com a Merlin e seu real motivo de ter unido 7 pecados capitais, vai ficar por um super vídeo de teoria que terá o título de O Verdadeiro Grande Vilão de Nanatsu no Taizai. E isso se nos acontecimentos dos próximos capítulos não derrubar essa teoria doida minha. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, e se gostou, peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se ainda não é um inscrito no canal, se inscreva e vamos conversar muito sobre tudo isso aí nos comentários. E como é de lei, eu vou deixando meu salve pra vocês, e como sempre, é nóis!